Olá, muito boa noite. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga do Facebook, meu querido amigo, minha querida amiga do Instagram, meu irmão em Cristo. Que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus queridos amigos. Pontualmente 8 horas, em ponto do dia 17 de março, estamos começando. Só um instante. Caiu minha transmissão no Facebook, um instante só. Estou retomando aqui. Por o Instagram já estou ao vivo, no Facebook que comecei a transmissão e caiu, mas estou retomando aqui a transmissão no Facebook. Então estamos com um pequeno probleminha técnico, mas já resolveremos. Ok, estamos ao vivo no Facebook também. Então, cumprimentando mais uma vez meus irmãos aí em Cristo, meus amigos virtuais e pessoais do Instagram, do Facebook. Muito boa noite, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre presentes na nossa vida, meus irmãos. 8 horas 2 minutos do dia 17 de março de 2021. Aqui na minha cidade, é uma noite bem quente. Não sei como é que está aí onde vocês moram. Meus queridos, então, novamente chegando aí nessa quarta-feira, com a graça de Deus, para falarmos um pouquinho do Evangelho de Cristo, para falarmos um pouquinho da Palavra de Deus. Estamos aí novamente. Hoje, meus amigos, 75ª live, encontro de número 75 aqui, que Deus nos dá a oportunidade de estarmos falando um pouquinho da sua palavra, meus queridos. Lembrando aí todos os amigos que essa transmissão eu faço ao vivo. Depois da transmissão que dura em torno de 30 a 35 minutos, os vídeos ficam no meu perfil no Facebook, fica no IGTV do Instagram, e eu coloco na íntegra o vídeo lá também no YouTube, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então quem quiser procurar, é só procurar pelo título de hoje, que é As Atitudes do Cristão no Cenário Agravado da Pandemia. É um assunto que nos rodeia e que nos permeia, que tem ocupado aí os noticiários ao longo dos últimos tempos. E agora houve um agravamento, o que já estava difícil antes ficou mais difícil ainda. Então vamos falar um pouquinho como o cristão, como aqueles que têm verdadeiramente Cristo no coração, devem portar-se, quais as atitudes que nós cristãos devemos ter, quais as atitudes que nós não devemos ter nesse cenário difícil, nesse cenário duro aí, meus irmãos. Eu já falei isso lá no início da pandemia. Eu fiz uma live que era com o título O Cristão e a Pandemia. Estou retomando agora justamente porque é um assunto latente, é um assunto atual, é um assunto que nos rodeia, que nos preocupa, que nos tira o sono. Então vou falar um pouquinho aqui, lembrando aos irmãos que eu sempre tento usar o mínimo possível a minha palavra ou a minha opinião, e o máximo possível, no que o espaço me permite aqui, a palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Então sempre eu gosto de deixar bem claro isso. Então, meus queridos, eu vou tratar desse tema sob alguns aspectos. Eu acho que é melhor para nós entendermos e para nós falarmos. Eu vou dividir em aspectos. Eu peguei 7 aspectos
das atitudes do cristão no cenário atual da pandemia. O que devemos fazer, o que não devemos fazer, segundo a interpretação bíblica, segundo o que está na Bíblia, o que está nas Escrituras. Ok, meus queridos? Vamos lá. Primeiro aspecto, meus irmãos. A gravidade atual dessa situação com situações passadas que o mundo já viveu. Que o mundo, de uma maneira geral, não só país, não só nossa cidade, não só o nosso estado. Hoje nós vivemos num cenário difícil, de muitas mortes, muita dor, de comércio fechado, de economia parada, de desemprego, de sofrimento, de pessoas não podendo nem se despedir dos seus. É um cenário duro. Mas, lembrando, meus irmãos, isso já vai remeter ao segundo aspecto, o mundo já passou por situações, aliás, mais difíceis que a que nós estamos vivendo hoje. É uma situação difícil hoje? Sim. É grave? Sim. Nos preocupa? Sim. Mas no passado, meus irmãos, no passado o mundo já viveu situações muito piores. Então, não é a pior situação que o mundo já passou, de longe, tá? De longe não é, meus irmãos. Nós tivemos duas guerras mundiais, como o próprio nome diz. Imagine quem viveu naquela época, imagine quantas pessoas não acreditaram que seria o fim do mundo naquele momento, que Jesus voltaria naquele momento. Imagina quantas pessoas não creram, quantos profetas falsos não profetizaram na época das guerras mundiais, que foram eventos muito mais catastróficos do que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. Nós tivemos entre o ano 1346 e 1353 a gripe espanhola, a peste negra, na Idade Média, peste negra que matou um terço da população europeia. Um terço da população sucumbiu à peste negra, meus irmãos. Era um evento de proporções muito mais catastróficas. Proporcionalmente à quantidade de população da época, nem se compara. Trazendo ainda para o aspecto cristão, meus irmãos, dessa coisa do fim do mundo, do fim dos tempos. Imaginem os primeiros cristãos ali no ano 100, 150, 200, 250 depois de Cristo, que foram severamente perseguidos, que eram massacrados, famílias inteiras, crianças, que eram jogados às feras nos coliseus romanos. Imagine esse advento para essas pessoas, para esses cristãos, o quanto era trágico, o quanto era catastrófico. Talvez ali já tinha alguém pensando que o Senhor Jesus deveria voltar. Então é só para fazer uma correlação, meus amigos. A situação de hoje é dura, é difícil. No entanto, o mundo, as pessoas, os cristãos já passaram por situações muito mais difíceis que essa, meus irmãos. Muito. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês, como de fato falei. Esse aspecto já nos remete, já nos leva, numa sequência lógica, ao segundo aspecto que eu quero falar agora, que é os profetas do caos, ou os falsos profetas, meus irmãos. Porque se você abre a rede social, se você sai na rua, o que mais tem pessoas fazendo, pessoas que se auto-intitulam profetas, de profetas não tem nada, que se auto-intitulam serviçais de Cristo, fazendo profecias ou profetadas, melhor dizendo, no sentido pejorativo da palavra, a respeito do fim do mundo, o fim dos tempos, é o apocalipse, Cristo está voltando. Cuidado, meus queridos, cuidado, eu já falei lá na outra vez, cuidado com isso, cuidado, tenha discernimento ao ouvir essas pessoas, ao ficar abalado por essas pessoas, esses profetas, esses arautos do caos, meus amigos. Cuidado.
Esse fato, meus irmãos, esses fatos narrados por essas pessoas não tem nexo, não tem base bíblica, meus queridos, não tem. Olha essa passagem. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para esse lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas 7, do 12 ao 14. Esse versículo aqui se pagasse direitos autorais, se cobrasse direitos autorais, né, as pessoas já teriam que desembolsar muito dinheiro. O que tem de gente auto-intitulada profeta, propagando esse versículo, realmente ele existe, meus irmãos, é da Bíblia, mas foi falado num contexto para os judeus. O Senhor está conclamando, falando para Salomão que o povo judeu, que o povo hebreu tinha que se arrepender de seus pecados, que Deus ia sarar a terra deles. Não dá para trazer esse versículo lá de um contexto da antiga aliança, um contexto totalmente judaico, e jogá-lo no nosso colo hoje, meus queridos. Não caiam nessa armadilha desses picaretas, desses falsos profetas. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Lembrando que eu li agora em 2 Crônicas 7, do 12 ao 14. Olhem essa outra passagem, meus queridos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Mateus 7, do 15 ao 16. Por os seus frutos. Então, toda vez, meu irmão, minha irmã, que você vê uma dessas profetadas falando que a pandemia é o fim do mundo, falando que Cristo está chegando, falando que o fim do mundo está chegando, dá uma analisadinha quem está falando, qual é os frutos dessa pessoa, o que essa pessoa é, o que ela produziu, quem a segue, qual é o fruto que ele como árvore produz. Cuidado, discernimento, meus queridos. Outra passagem. Porque virá o tempo em que não suportarão uma sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, do 3 ao 5. Falsas doutrinas, meus irmãos. Voltando às fábulas, muito do que nós ouvimos dessas profetadas, desses falsos profetas, são fábulas. A palavra de Deus já nos fala disso. Já foi escrita há muito tempo nos recomendando disso. E esse tema ainda é atual e se enquadra muito nos dias atuais, meus irmãos. Dois aspectos, irmãos, vamos lá. Primeiro vimos ali a gravidade da atual situação, profetas do caos. Agora a terceira, a volta de Cristo. Então, uma coisa leva a outra. Será agora? Será nesse cenário de pandemia mundial? Será que o Senhor Jesus está voltando? Primeira coisa que tem que ficar bem claro: quem é cristão, quem tem um conhecimento mínimo das Escrituras, sabe que o Senhor Jesus voltará a qualquer momento. Voltará em dois momentos. O primeiro para buscar a sua igreja, para buscar os seus, e 7 anos depois aproximadamente voltará para julgar o mundo com vara de ferro.
Isso está escrito na palavra, isso está em várias passagens, e isso nós cremos e nós sabemos. Mas não existe ninguém que pode dar datas, meus irmãos. Não existe. Se alguém, por qualquer, seja quem for, quiser dar uma data, quiser dar um período aproximado para o acontecimento desse evento, é falsa doutrina, é doutrina diabólica, não é doutrina de Deus, meus irmãos. Ninguém tem esse conhecimento, ninguém, absolutamente nenhum ser humano tem esse conhecimento de dar data à volta do Senhor Jesus. Olha o que diz a passagem. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 ao 37. Nem os anjos do céu sabem a data. O Senhor Jesus está afirmando isso. Como se os anjos do céu não sabem, o seu profetinha aí da sua rede social ou da onde for, vai saber a data, vai ousar dizer a data da volta de Cristo ao mundo, meus amigos. Como? Se nem os anjos do céu sabem. Quarto aspecto, meus irmãos. Vimos aqui a volta de Cristo. 4. As recompensas do cristão não estão neste mundo. As recompensas do cristão não estão neste mundo. Não vou, esse aspecto aqui, meus irmãos, eu vou usar minimamente as minhas palavras, porque na Bíblia existe uma infinita quantidade de passagens, de versículos, de capítulos falando isso. As recompensas verdadeiras do cristão não estão no mundo terreno. Vamos lá. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, do 7 ao 8. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para fins de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1, do 3 ao 5. Continuando. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, do 12 ao 13. Que frase maravilhosa, meus irmãos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Eu vou repetir esse verso. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então é isso, meus irmãos. O cristão verdadeiro, aquele que adora em espírito e verdade o Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo dentro de si, sabe e tem a convicção que não é aqui neste mundo terreno, neste mundo cruel, nesse mundo cheio de sentimentos ruins, não é aqui que será a recompensa, que
que o Senhor Jesus nos prometeu. Não é neste mundo, não é terrenal, não é. Nós somos turistas. O cristão verdadeiro é turista neste planeta chamado Terra. O nosso destino é celeste, a nossa recompensa é celeste, o nosso destino é a companhia eterna da pessoa de Jesus Cristo. É isso que tem que ficar bem claro, ou pelo menos deveria ficar bem claro para um cristão, meus queridos. Repetindo o que eu li agora, 1 Coríntios 15, 19. Quinto aspecto, meus irmãos, antepenúltimo, fim da prosperidade. A pandemia trouxe um redebu, trouxe viravoltas no sistema próspero que alguns pregavam aí, né? A famosa teoria da prosperidade, a teoria hoje que impera, que domina os canais de TV ditos cristãos, só ditos porque cristãos não são nada. Então a pandemia serviu um pouco para derrubar um pouco da fama, da própria base teológica dessa gente toda aí que é inimiga do Evangelho. Repetindo, a teoria da prosperidade hoje é uma das maiores inimigas do Evangelho de Cristo, amigas de Satanás e de suas doutrinas, meus irmãos. Orem as passagens. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Outra passagem. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Pelo amor ao dinheiro porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Amor ao dinheiro. O dinheiro propriamente dito não é o problema. Nós todos precisamos do dinheiro, inclusive até para ajudar irmãos necessitados durante a pandemia. É claro que nós precisamos do dinheiro, mas o amor, a idolatria excessiva ao dinheiro que é nociva, é a raiz de toda espécie de males, como diz a palavra aqui. Repetindo o que eu li agora, 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Então, meus queridos amigos, o Evangelho do Senhor Jesus não tem nada a ver com prosperidade terrena. É hora daqueles que têm condições realmente, aquelas pessoas que ainda têm condições das pandemias, de ajudar o seu próximo. Mais do que nunca, o cristão tem que ser tocado pela necessidade, por praticar a ajuda, a caridade, por exercitar o amor que Cristo nos deu como exemplo, junto ao seu irmão necessitado. Então, é hora, meus, aqueles que têm condição, é lógico, aqueles que Deus proveu condições, meus irmãos, ajudem mesmo, meus irmãos. Olha o que diz a passagem. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis também em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos de vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós se deem graças a Deus. 2 Coríntios 9, do 7 ao 11. Praticar a beneficência. Se Deus nos deu condição, pratiquemos. E o irmão que está recebendo a nossa modesta ajuda, ele vai agradecer a Deus. Não é nós que estamos dando. Nós somos apenas ferramentas na mão do Senhor Jesus. Nós somos apenas usados para ajudar o irmão necessitado. E esse dá graças a Deus, não dá graças a nós, porque não é nossa ajuda. Nós apenas somos instrumento. Sexto e penúltimo aspecto, então, meus irmãos, a abstinência templária ou fechamento das igrejas. Igrejas aqui com aspas, com muitas aspas. A abstinência templária é o fechamento das igrejas ou dos templos, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, aí cada município, cada estado tem as suas restrições, mas a maioria estão com os templos fechados, os templos esses de tijolo e cimento aí, e lá não pode praticar cultos, e aí tem uma revolta dos deputados da bancada evangélica e redes sociais, e criticando que o templo, que aquele lugarzinho lá é um lugar prioritário, é essencial. Será, meus queridos? Será que aquele templo lá de tijolos e cimento é essencial? Será? Quer dizer então que se os templos forem fechados, essas igrejas, entre aspas, forem fechadas, acabou Deus, acabou o Evangelho, acabou Cristo, é só lá que Deus está, é só lá que o Senhor está? Será, meus irmãos? Será? A única passagem bíblica que dá detalhes da construção do templo, do único templo na Bíblia, é em Salomão, meus irmãos. Olha a passagem. Mas veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E ele vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei para ele pai, e ele será meu filho. E eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. 1 Crônicas 22, 8 ao 10. O Senhor revelando a Davi que Salomão construiria um grande templo em homenagem para cultuar a Deus. O único templo que tem orientação bíblica é esse, o templo dos judeus, da antiga aliança, lá muito antes do Senhor Jesus. É o único templo. Ouçam bem, a Bíblia não tem nem uma vírgula indicando que cristãos, que gentios, que não judeus devessem construir templo, meus irmãos. Prestem atenção nisso, a Bíblia, não é eu que estou dizendo. Templo judeu acabou, meus irmãos. Homens fechando a igreja que Cristo edificou. Então tá, o senhor governador e o senhor prefeito baixa um decreto e diz: olha, as igrejas não poderão abrir. As igrejas entre aspas. Primeiro detalhe, a igreja de Cristo é uma só. A noiva é uma. Cristo não tem muitas noivas. Cristo não pratica poligamia. Ele tem uma noiva, a igreja é única. O que os homens estão fechando aqui são os templos de outros homens. De outros homens, não é de Cristo. Então você acha que os homens, que as autoridades teriam poder para fechar a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não pode ser fechada por homem nenhum, meus irmãos. Olha que diz essa passagem, olha que diz: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mateus 16, 18. Se nem as portas do inferno prevalecem sobre a igreja de Cristo, você acha que outros homens terão capacidade e poder para fechar a igreja que o Senhor Jesus edificou e criou? Não, meu irmão, não. O que estão fechando são templos, são prédios, cimento, tijolo, janelas, tudo. É só isso que estão fechando. A igreja de Cristo não é aquilo ali, pelo contrário, é muito diferente e é talvez até o oposto do que está ali. Olha o que diz essa passagem: e Jesus, clamando com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu toda a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, meus queridos, o véu do templo rasgou, o véu que separava o Senhor Deus Todo-Poderoso de nós rasgou-se, e Cristo é o nosso intermediário, e não tem mais templo, não tem mais véu, não tem mais nada que separe nós do amor de Deus, que nos separe do Evangelho de Cristo. Que eu li agora Mateus 27, dos 50 a 52. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me que a hora vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e verdade. Essa é a verdadeira adoração de um cristão, espírito e verdade. Não é no prédiozinho que eles chamam de igrejas. Que eu li agora está em João 4, do 21 ao 24. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Vou repetir todo esse verso. Maravilhoso esse verso, meus queridos. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Encerrando aqui bem rapidinho, meus irmãos, já estou um pouquinho atrasado, até o máximo 35 minutos, pretendia terminar a live. O último aspecto é: a vontade de Deus prevalecerá. A vontade de Deus sempre prevalece. Deus tem poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Deus tem poderes sobre a maior das estrelas, o maior das constelações, a maior dos sistemas solares. Deus comanda todo o universo, e não é no nosso planetinha aqui que vai ser diferente. Essa pandemia, essa situação, está tudo nas mãos de Deus, e Ele sabe o que faz. Os seus desígnios são santos, e cabe a nós cristãos aceitarmos e permanecermos firmes na fé. Essa é a mensagem, meus irmãos. Nada está fora do controle de Deus, nada está fora do controle das mãos de Deus. É isso que nós temos que crer, meus irmãos. E para me despedir aqui direto já, meus irmãos, eu vou ler as últimas duas passagens aqui que falam um pouquinho do poder de Deus. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Todavia fizeste bem em tornar parte na minha aflição. Filipenses 4, do 10 ao 14. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos, agradeço demais. Lembrando aí rapidamente, essa transmissão está lá, vai ficar no meu perfil no Facebook, fica no IGTV do Instagram, vai daqui a pouquinho para o YouTube. Agradeço demais, meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre presentes na nossa vida, nesses momentos difíceis de pandemia que estamos passando. Deus abençoe a noite de todos, até a próxima oportunidade.